Bom dia, gente. Beleza? Deixa eu só limpar a câmera aqui. Aí, pronto. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que cai com uma frequência enorme em Enem, principalmente. Quem está preocupado com o Enem, fique muito atento a esse tipo de questão. Quem já fez o Enem vai se lembrar, por exemplo, daquele tipo de questão que pede para a gente dizer qual que é o objetivo de um determinado texto, né? Então tem lá uma publicidade, por exemplo, e nem sempre esse tipo de questão tem uma resposta muito óbvia, né? A gente cai numa pegadinha nesse tipo de questão. Então, por exemplo, tem lá uma publicidade de brinquedos, né? E aí ele pergunta qual é o objetivo desse texto. Bom, dizer qual é o objetivo do texto é olhar para o gênero textual, né? Qual que é o tipo de texto, olhar como que o texto foi composto, que tipo de figura ele colocou ali, né? Então, por exemplo, se é uma publicidade de brinquedos, a gente é prontamente levado a imaginar que é um texto que visa convencer, né, porque é uma publicidade, as crianças, porque é uma propaganda de brinquedos, e assim por diante. Só que aí, de repente, quando a gente olha a propaganda, tudo bem, pode ser uma publicidade, mas ela pode não ter o objetivo de convencer, ela pode ter o objetivo de informar, por exemplo, sei lá, sobre brinquedos que ofereçam risco a crianças. E apesar de, por exemplo, ser uma propaganda de brinquedos, ela pode não necessariamente se dirigir às crianças, ela pode, de repente, se dirigir aos pais, né? Então, por isso é importante, quando a gente vai responder questões como essa, a gente entender e analisar o texto da maneira como ele foi posto lá, tá certo? Porque a gente muitas vezes é levado por essas respostas automáticas, né? Você fala, bom, uma publicidade de brinquedo só pode ser dirigida a criança. Só que na cabeça de um publicitário, muitas vezes, ele dirige aquela propaganda não ao público a que o produto se interessa, mas, por exemplo, ao público que compraria aquele produto. E quem compra brinquedo não é criança, é o adulto, tá certo? Geralmente pais, tranquilo? Que estão preocupados com uma coisa diferente, por exemplo, que a criança estaria, né? Os pais estão preocupados com a segurança do brinquedo, não com o fato de ele ser divertido. Isso também, mas talvez isso esteja em segundo plano dentro de uma publicidade. Então, esse é um exemplo para a gente entender ah, uma coisa importantíssima referente a gêneros textuais, né? Que é o seguinte: todo texto que a gente produz ou que a gente lê passa por esses 6 elementos que estão aí no esqueminha, tá? O que, que é essa figura? É o que a gente chama de esquema geral da comunicação, tá? É importante que a gente saiba o que são esses 6 elementos, tá? E depois isso vai se transformar para a gente em 6 funções da linguagem, que é o nome da aula, né? 6 funções da linguagem que vão ser importantes para a gente aí responder essas questões e entender também. Isso vai servir, por exemplo, quando a gente escreve nossas redações também, tá? Então, o que que é esse esqueminha aqui? Bom, eu mudei de slide sem querer, mas não tem problema. A mesma figura está aqui do lado. E olha, vamos entender o que, que quer dizer isso, né? A ideia é todo texto tem esses 6 elementos. Quando a gente escreve um texto, quando eu falo escreve um texto, pode ser não necessariamente é um texto escrito, pode ser uma figura, pode ser até uma fala, né? A gente está considerando esses 6 elementos, tá? Então imagina você escrevendo uma mensagem do WhatsApp. Esses 6 elementos estão presentes. Vamos lá. O que que é o emissor? É aquele que fala, né? Então é necessário ter o indivíduo que fala e o indivíduo que vai receber essa mensagem. Ainda quando. Vou tomar um café, senão vai esfriar. Ainda quando você não tem um receptor específico, você adota um receptor padrão. Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui. Quando você está escrevendo a sua dissertação,
lá do vestibular. A gente aprende que você não está escrevendo para uma pessoa específica, né? Você não está como uma carta ou como uma mensagem de WhatsApp visando um interlocutor específico. Mesmo a publicidade visa um interlocutor específico, né? A publicidade ela visa, por exemplo, quem é o público que eu quero atingir, né? Ainda que seja um grupo de pessoas. No WhatsApp, a gente está visando uma pessoa em especial, porque a mensagem é bastante dirigida. Numa dissertação, por exemplo, quem é o seu receptor? Para quem você está escrevendo? É aquilo que a gente chama de auditório universal. O que, que é o auditório universal? E é interessante quando você está escrevendo a sua. Isso justifica. Peraí que eu me enrolei um pouquinho aqui, mas vamos lá, por duas coisas. Adotar essa ideia do auditório universal, vocês vão ver, eu vou explicar o que, que isso quer dizer. Isso justifica as escolhas linguísticas que a gente faz no texto, né? Por que, que o professor de redação fala para a gente, olha, não use a primeira pessoa, use um texto, uma linguagem formal, mas ao mesmo tempo não técnica. Por quê? Porque você está escolhendo palavras para um público ideal, né? Que a gente entende que é um público minimamente informado, mas ao mesmo tempo que não é especialista em coisa nenhuma, né? Então, por isso que numa dissertação, ao mesmo tempo que você não vai usar linguagem informal, você não usa linguagem técnica. Por quê? Você não está escrevendo para um grupo de psicólogos, um grupo de advogados, um grupo de professores. Você não está escrevendo para um grupo especializado. Então isso quer dizer, professor, que eu não posso usar termos técnicos. Pode, só que eles devem ser explicados, né? Então você usou de repente um termo da medicina no seu texto. Se ele é um termo que não é de conhecimento de um público que é minimamente informado, mas não especializado, você deve explicar esse termo, né? Então isso é quando você visa o receptor. Entre o emissor e o receptor há uma mensagem. Por quê? Porque o receptor não consegue ler por telepatia o que você quer dizer. Então o emissor, que é quem está fazendo o texto, produz uma mensagem, que é o texto, seja ele escrito, falado, por aí vai, para que um receptor capte aquela mensagem, né? Então, o que é a mensagem? É o próprio texto, a escolha das palavras, tá certo? Quais as escolhas gramaticais que eu vou usar e tudo mais. Toda mensagem tem um referente. O que é o referente? É o assunto, né? Tomem cuidado aqui para não confundir a mensagem com o referente. Então eu posso, por exemplo, falar sobre racismo usando mensagens diferentes, né? Eu posso, por exemplo, usar um texto mais informal, posso escolher, por exemplo, termos técnicos, posso falar sobre o racismo por meio de imagens, posso falar sobre o racismo num texto falado, num texto escrito. Então são mensagens diferentes para um mesmo referente, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. A mensagem é o texto em si, o próprio aspecto material do texto, enquanto o referente é o assunto, tá? Toda mensagem se vale de um canal e de um código, né? O que é o código? Vamos começar aqui pelo código. O código é o conjunto de regras gramaticais, no nosso caso gramaticais, porque a gente está falando de código linguístico, né? Que o emissor e o receptor têm que conhecer. Ambos têm que compartilhar esse conhecimento, esse conjunto de regras. Por quê? Porque o emissor vai produzir uma mensagem usando esse conjunto de regras e o receptor vai receber essa mensagem e vai entender essa mensagem decodificando a partir desse conjunto de regras. Então, o que a gente chama de código no nosso caso aqui? A gente chama de língua, né? Então, se eu, por exemplo, produzo uma mensagem, um texto sobre um referente qualquer, sobre um assunto qualquer, em francês, eu tenho que saber que o meu receptor conheça as regras gramaticais do francês para
entender a mensagem que eu estou produzindo. Então, por exemplo, eu estou produzindo aqui uma mensagem para vocês usando um código chamado língua portuguesa, porque eu sei que vocês conhecem, vocês como meus receptores, conhecem as regras que estão por trás desse código língua portuguesa. Por exemplo, uma regra que está por trás desse código língua portuguesa é saber que o significado desse significante língua portuguesa, né? Ou saber, por exemplo, que sei lá, o sujeito pode estar oculto, mas você consegue depreender. Então, é um conjunto de regras, né? Se eu, de repente, como emissor, pinto um quadro, então esse quadro é a minha mensagem, eu estou pressupondo, muitas vezes, que o meu receptor consiga decodificar o significado das cores. Saber, por exemplo, que na nossa civilização, o vermelho pode representar o amor, que o preto pode representar o luto. Ou seja, eu, como produtor do texto, e o meu receptor, como observador desse texto que eu estou produzindo, desse quadro que eu estou produzindo, compartilhamos esse conjunto de significados, tá certo? E o canal? O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Quando a gente fala do código língua portuguesa, então vamos supor que eu esteja produzindo aqui um código, esteja produzindo aqui uma mensagem usando o código língua portuguesa. O código língua portuguesa nos permite o uso de dois canais. Nos permite o uso da fala e da escrita. Ah, professor, mas um quadro? Um quadro não é nem fala nem escrita, mas também é outro código, né? O código língua portuguesa está ligado a esses dois canais, fala e escrita. Agora, por exemplo, se eu usei o código pintura ou escultura ou artes visuais, artes plásticas, obviamente o canal é outro, né? Então, o canal de uma escultura, por exemplo, é a escultura, né? As formas, as cores, a mesma coisa para a pintura, né? O que tem significado ali não é nem fala nem escrita, porque não são esses canais que estão sendo usados, mas é a forma, as cores, o tamanho, a disposição e assim por diante, tá certo? Então os canais são isso. Quando a gente fala, por exemplo, da língua brasileira de sinais, percebe que é outro código, são outro conjunto de regras diferente do conjunto de regras língua portuguesa. Quais são os canais que a língua brasileira de sinais, Libras, se vale? Ela se vale, por exemplo, do gesto, da expressão facial. Já viram os intérpretes de Libra aí nas lives que a gente assiste e tal? Eles têm uma expressão facial bastante forte, né? Isso inclusive vira piada aí na internet, né? Porque parece que isso faz parte da comunicação deles, tá certo? Quando a gente fala, por exemplo, do código de trânsito, que é um conjunto de regras que o emissor e o receptor, tentando entender aqui o emissor como o legislador, né? Aquele que criou as regras lá no Congresso, o receptor como nós, motoristas, né? Ou pedestres, que recebemos esse conjunto de mensagens, né? Seja uma placa, seja uma sinalização no chão. Então aquilo ali tudo é um código, né? A gente aprendeu, por exemplo, que aquele E riscado, aquilo é uma mensagem, sim, produzida por um emissor, né? Que é o legislador, aquele que criou o código, para nós, motoristas, pedestres e assim por diante, tem um referente. Qual é o referente dessa mensagem, desse símbolo? Nesse caso aqui é um símbolo. O referente é proibido estacionar. Ou seja, é o que ele significa. Certo? Qual que é o código? O código aqui se chama código de trânsito. Né? Onde que eu vou encontrar os significados desse símbolo? No código de trânsito. E qual é o canal? O canal aqui é o símbolo. Né? Veja que ele não está se valendo nem de fala nem de escrita, mas ele está se valendo aqui de um outro canal que é o símbolo. O código de trânsito se vale de outros canais.
Por exemplo, as cores, né? O semáforo com as 3 cores, aquilo ali é uma mensagem, né? Que tem cada cor um referente, né? Um é pare, o outro é atenção, o outro é ande. É um código, né? Um conjunto de regras que emissor e receptor têm que compartilhar. E o canal ali são as cores, né? Pode ser o apito, então a gente está falando do canal auditivo, né? Canal auditivo é ambíguo, mas do canal som, o apito do guarda de trânsito tem significado. Se ele dá um apito, significa uma coisa, se ele dá um silvo, significa outra, e assim por diante, tá certo? Como estamos falando muitas vezes aqui de código linguístico, geralmente são 2 que nos interessa, fala e escrita. Essa parte do canal, gente, só uma observação antes de a gente ir para a segunda parte do slide aqui. Essa parte do canal, ela é bem importante, né? Porque quando essa teoria foi formulada, os canais fala e escrita eram bem delimitados, né? Tanto é que a gente aprende, e aí tem até um texto do Fernando Pessoa que vai aparecer para a gente aí em algum momento, a gente aprende o seguinte, que a língua portuguesa, na sua versão escrita, tem um conjunto de regras que muitas vezes é diferente da língua portuguesa na sua versão falada, né? Então a gente sabe, né? Lembra do Macunaíma? O Macunaíma brinca muito com essa coisa, né? É um texto que usa o registro falado, e aí tem um episódio lá do Macunaíma em que o Macunaíma vai escrever uma carta para as Icamiabas, que era uma espécie de autoridade da floresta, né? E aí, como ele vai escrever uma carta às Icamiabas, e é uma carta que tem que ser formal, e o registro formal ele não conhecia muito bem, é uma carta que tem umas passagens engraçadas. Por quê? Porque, apesar de ser língua portuguesa, é um outro registro de língua portuguesa, né? Então a gente sabe que quando a gente fala e quando a gente escreve, a gente produz mensagens que são materialmente diferentes, né? O ponto aqui é o seguinte, por que isso é tão importante para a gente hoje? Porque essa barreira entre fala e escrita, a gente vem rompendo cada vez mais. E o vestibular sabe disso, e o Enem sabe disso. Quer um exemplo máximo dessa ruptura entre fala e escrita? O WhatsApp, né? O WhatsApp, ele é escrito, né? A não ser aqueles malditos que mandam áudio, mas deixa isso de lado. Mas ele é um registro essencialmente escrito, ele usa um suporte escrito, porém, como ele é de interação imediata, a gente usa todas as regras da fala, né? Então a gente vai falar mais sobre isso. A gente usa, por exemplo, cumprimentos. A gente usa, por exemplo, expressões daquele tipo que pede uma confirmação da pessoa. Entendeu? Né? Beleza? Né? Então, como ele tem uma interação imediata, imagina, algum tempo atrás, aí, sei lá, 10, 15 anos atrás, isso era impensável, que você usasse o registro escrito para uma interação imediata, né? O máximo que a gente chegou a esse ponto antes do WhatsApp era o e-mail, mas mesmo o e-mail não era uma interação imediata, né? Você esperava a resposta de alguém, não vinha na hora. Então o que a gente fazia? A gente usava todo aquele conjunto de regras da língua escrita. Já o WhatsApp, ainda que seja escrito, por ser uma interação imediata, a gente usa todo o conjunto de regras da fala, né? Então a gente quebrou essa barreira entre fala e escrita. Isso é muito importante, porque esse esquema que a gente faz aqui, ele começa a ser questionado, tá bom? E o vestibular está muito interessado nessas questões, né? Então é o seguinte, a partir desses 6 elementos que a gente colocou aqui, né? Então, recapitulando bem brevemente, emissor, quem faz o texto, mensagem, o próprio texto, o receptor, quem vai receber o texto, o referente, o assunto do texto, o código, as regras de composição daquele texto e o canal, o meio pelo qual o texto foi transmitido, tá certo? Percebe que eu coloquei aqui mensagem no meio, justamente porque é o elemento central, tá?
A partir desses 6 elementos aqui, qual que é o ponto? Existem textos que vão privilegiar cada um desses elementos. Então, por exemplo, quando você escreve a sua dissertação lá no vestibular, você vai focalizar em você? Ou seja, você vai colocar marcas de que aquele é um texto que você escreveu? Não, né? Porque tanto é que a gente aprende que o texto dissertativo não pode usar a primeira pessoa, né? Então, toda marca do emissor, de quem escreveu o texto, é apagada, é suprimida. Então, o foco da dissertação, aquele texto que você vai escrever no vestibular, não está no emissor. Está, por exemplo, na escolha das palavras, na mensagem, pensando aqui na mensagem. Você escreve um texto querendo mostrar um uso criativo da linguagem? Também não, né? Você se vale de palavras, claro, mas o foco não está... Desculpa, a gente teve que pausar aqui que passou um caminhão. Então, mas o foco não está na escolha que você fez das palavras. Que tipo de texto que faz isso? Poesia. Poesia que usa as palavras e quer mostrar, quer se valer ou melhor, quer focalizar a própria palavra. Não é isso. A gente usa as palavras, mas a gente está preocupado com o conceito que ela tem, né? O seu foco está no receptor? Você está tentando... está se dirigindo a um receptor específico? Também não, né? Lá na sua dissertação não é esse o foco. O seu foco está onde lá na dissertação? No assunto. Então você foi convocado a escrever um texto sobre a censura na arte. Veja, o foco não está em você, não está na mensagem, não está no receptor, não está no código, mas está nesse assunto, censura na arte. Eu quero ver como que você aborda esse assunto, né? Quando isso acontece, por exemplo, lá na sua dissertação, isso acontece na notícia, né? A gente diz que o texto se valeu da função referencial, né? E aí existem algumas marcas linguísticas. Quando o texto usa a função referencial, a gente está inventando absurdo, né? Quando o texto usa a função referencial, ele vai se valer da terceira pessoa, ele vai ser um texto objetivo, ele vai apresentar dados, né? Ele vai apresentar fontes de onde ele tirou aquelas informações. Então, isso é um texto que privilegia a função referencial, tá certo? Basicamente, é tudo aquilo que a gente aprende sobre dissertação na aula de redação. Basicamente, na aula de redação, quando a gente fala de dissertação, a gente está aprendendo as características da função referencial, tá? O que é um texto que se vale da função emotiva? É um texto cujo foco está no emissor. Então, características gramaticais de um texto desse tipo. É um texto que usa a primeira pessoa, que se vale de subjetividade, é um texto que usa muitos adjetivos opinativos, tá certo? Professor, mas não está errado fazer isso? Depende do tipo de texto. Na dissertação, sim, né? Agora, tem textos que são propriamente compostos dessa maneira, né? Tá certo? Função conativa ou função apelativa é aquela cujo foco está no receptor. Faça a identificação pela cor aqui, ó. Então, o verdinho é aquele cujo foco está no receptor, né? Então, por exemplo, é um texto que vai usar algumas marcas que mostram que ele está se dirigindo a uma pessoa ou a um grupo de pessoas específico. Que tipo de texto faz isso? A publicidade, principalmente, né? Então, vocês podem ver que a publicidade usa o imperativo. Por que o imperativo é uma marca de função conativa? Porque ele mostra que eu estou visando um receptor específico, né? O injuntivo, o que é injuntivo? É o uso da segunda ou da terceira pessoa. Quando você fala você, né? Quando você fala seu, por exemplo, publicidade ruim que geralmente termina assim: venha e traga sua família. Venha é um imperativo e traga sua família. É uma forma diretiva, né? Estou falando com um receptor específico. Então a gente fala que o texto se vale da função conativa, da função apelativa. O que é a função
fática. E aqui está faltando uma, hein? Peraí, agora que eu vi. A função fática é aquela cujo foco está no canal, né? A função fática, geralmente muito própria da fala, são aqueles momentos do texto em que a gente estabelece o canal de comunicação, né? Então, os cumprimentos, as expressões de confirmação. Quando você termina uma fala, você fala né? Qual que é a sua intenção com esse né? Testar se o canal de comunicação, que é a fala, funciona. Por que a função fática só existe na fala? Porque na escrita a gente não precisa dessa confirmação, até porque na escrita tradicional você nem tem como ter essa confirmação imediata. Você escreve uma carta para alguém. Geralmente você não põe expressões do tipo né, entendeu? Por quê? Porque essa devolutiva não vem imediatamente. Então isso é muito próprio da fala, porque justamente é na fala que a gente pede ao interlocutor uma confirmação de que se aquilo que a gente está falando está sendo compreendido. E a função metalinguística é aquela que se que se volta sobre o próprio canal. Sobre o próprio código, perdão. Sobre o próprio código. Então a gente conhece, né, por exemplo, textos metalinguísticos. Um poema metalinguístico é um poema que usa a estrutura poema. E qual que é o referente dele? É o próprio código. É como que se compõe poesia, como que se lê poesia, né? Basicamente, a função metalinguística é isso. É quando o referente é o código. Tá certo? Então, o assunto é a própria língua, né? Texto que faz isso. Dicionário, aula de gramática, o que mais? A gente pode falar, por exemplo, de uma escultura que mostra um escultor, tá certo? Então isso é um texto metalinguístico. E aqui acabou faltando, mas vou colocar aqui no cantinho, a função poética, que é aquela que privilegia a mensagem. Por isso estou escrevendo de roxinho aqui, tá? Então, um texto que se preocupa com a própria escolha das palavras, né? Que tipo de texto que faz isso? É um texto que se preocupa, por exemplo, com a rima, com o ritmo, com a métrica, né? Aí você fala, professor, é poesia, função poética. Sim, mas não entenda que função poética só como poesia, né? A função poética pode aparecer na publicidade. Sim, a publicidade cria lá um slogan. Esse slogan geralmente se vale de uma rima, se vale de um ritmo para virar um chiclete na cabeça da pessoa, né? Ou mesmo, por exemplo, um texto que não é poesia, né? De repente, a gente pode pensar, sei lá, um diário. De repente, você pode fazer uma brincadeira ali com a rima de palavras e tal, e ali você se valeu da função poética. Tá claro? Bom, gente, aí eu quero pegar um exemplo de cada texto aqui para a gente entender essas funções da linguagem colocadas em funcionamento, né? Então aqui tem uma música do Cazuza, né? Ó. Vivo num clipe sem nexo, um pierrot retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Tá lá na música, faz parte do meu show. E uma coisa importante que eu queria que vocês notassem aqui é o seguinte: as funções da linguagem não ocorrem sozinhas, tá certo? E essa é a maneira mais importante como esse assunto cai em vestibular. Então, no mesmo texto, por exemplo, que é referencial, você pode ter um pedaço ali que é metalinguístico, né? Quando você, por exemplo, você está explicando, você está fazendo uma dissertação, um texto que é essencialmente referencial, né? Você interrompe esse fluxo da explicação e põe lá um ou seja, você está explicando o significado de uma palavra. Né? Um isto é, você está explicando o significado de uma palavra. E isso é uma preocupação metalinguística. Então, o importante é a gente conhecer essas 6 funções, entender o que cada uma delas
significa, quais os recursos gramaticais que elas utilizam e entender, por exemplo, que em determinado texto você pode ter a predominância de uma delas, o que não exclui que haja marcas de outra função dentro do mesmo texto. Então, por exemplo, aqui nessa música do Cazuza, só pelo próprio fato de ser uma música, a gente já pode dizer que ele se valeu da função poética, certo? Porque aqui eu tenho rima, né? Você tem uma questão da sonoridade, mas ao mesmo tempo ele usa aqui primeira pessoa. Então você pode dizer que há marca também de função emotiva, ou seja, está o foco também na pessoa que leu, que produziu, perdão, o texto, tá certo? Então, função poética e função emotiva. É muito comum que essas duas caminhem juntas, mas uma não determina a outra, né? Um outro exemplo aqui. Agora um poema do Drummond. Ele diz: a poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues, não percas tempo em mentir, não te aborreças. Então eu consigo detectar aqui algumas funções. Por exemplo, a própria função poética, novamente, né, pelo próprio fato de ser um poema. Qual que é o objetivo de um poema? Um poema não visa informar ninguém de nada, não visa convencer ninguém de nada, mas visa a fazer um experimento artístico com a língua, né? Então, ele está olhando para a própria palavra. Ao mesmo tempo, ele é um poema claramente metalinguístico. Vocês concordam? Por quê? Porque, olha que interessante, é um poema que fala sobre a própria poesia. Então, o referente desse poema é o próprio código poesia, tá certo? É a própria maneira de composição da poesia. Ao mesmo tempo, olha que interessante, ele usa aqui formas injuntivas, né? Não percas, ele usa imperativos, não percas tempo, não te aborreças. Então eu posso dizer que há também marcas de função conativa, né? Ele está dando dicas para um leitor, tá certo? Então olha que interessante, está tudo junto aí, né? Então a pergunta geralmente não é qual função da linguagem que ocorre nesse texto, até porque não ocorre uma só, né? Mas muitas vezes o vestibular ou o Enem direciona a pergunta para a gente. Ele fala, olha, ao usar a segunda pessoa, qual função, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, qual função da linguagem o autor está entregando? Se ele está usando a segunda pessoa, função conativa, né? Então, geralmente a coisa é um pouquinho mais complexa do que só essa resposta imediata, assim, tá bom? Por exemplo, aqui, esse diálogo. Posso falar? Bom dia, como vai? Posso ajudar? Testando, som, testando. Alô, quem fala? Vocês estão me ouvindo? Olha que interessante. Esses pedaços de diálogo são claramente marcas de função fática, né? Aquela em que o canal está em discussão, né? O foco está aqui se o canal que eu estou estabelecendo com o meu interlocutor é funcional. Veja que a função desses pedaços de diálogo aqui não é informar ninguém de nada, não é convencer ninguém de nada, não é falar sobre si mesmo, mas é simplesmente dizer, olha, podemos começar a conversa, né? Estabelecer o canal, tá certo? Um outro trecho aqui do Machado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável para a vida. Adeus, meu caro senhor. Leia isto e queira-me bem. Bom, a gente tem marca de um monte de coisa aqui. Vamos lá. A gente tem marca de função conativa. Onde está isso? No uso aqui de referências ao leitor, né? A gente tem marca de função emotiva. Por quê? Porque o autor, o narrador, fala de si mesmo, né? Ele fala, eu
só tenho papel. O próprio fato dele falar eu só tenho papel, ele denuncia que isso é uma obra de arte, né, que ele está escrevendo sobre ele mesmo, que ele está escrevendo sobre. Deixa eu reformular essa ideia. Aqui a gente tem dois problemas. Primeiro, quando ele fala eu só tenho papel, a gente tem marca de função metalinguística. Por quê? Porque ele está denunciando que isso daqui é um texto. Né? Ele usa um pedaço do texto para falar sobre o próprio texto. Né? A gente tem função poética pelo próprio fato de que isso daqui é um conto. E qual que é a função da linguagem literária? Qual que é a função da literatura? É usar a língua não com a função informativa, não com a função de convencimento, mas com a função artística, tá certo? Então tá tudo misturado aí. Pode ter mais, eu estou aqui usando a minha leitura para a gente levantar esses pontos, tá certo? O próprio fato aqui, voltando à função poética, de ele usar metáforas, né? Veja que a metáfora ela é muito bem-vinda em textos que permitem o uso da função poética, tá bom? Aqui um outro trecho, um trecho de uma reportagem que diz: é água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram que o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da Federal. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani. Até então, o Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuído por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aqui a gente tem claramente o uso da função referencial. Qual que é o objetivo de uma notícia? O objetivo de uma notícia é informar da maneira mais objetiva possível, né? Por exemplo, apresentando dados, apresentando fontes, né? Apresentando falas. Por exemplo, aqui, cadê a fala? Falas sem alteração, né? Entre aspas, citando a fonte dessa fala, tá certo? A ideia é focar no assunto que está sendo abordado. E o assunto que está sendo abordado aqui é o aquífero Alter do Chão, tá certo? Um outro caso aqui, ó, um trecho de Iracema. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Ignotos é que não sei qual é, né? Então, olha que interessante. A gente tem claramente aqui uma preocupação poética. Só porque é um romance? Não só, né? A própria maneira de contar a história aqui pra gente, com escolha de palavras, o uso de recursos literários, como a metáfora e assim por diante, mostra que a gente está diante de um texto cujo foco está na própria mensagem, na escolha das palavras. O objetivo não é só informar, talvez nem seja esse, mas é mostrar aqui uma preocupação com o aspecto da composição do texto, certo? E aí, para a gente terminar, eu queria mostrar para vocês esse aqui é um livro muito interessante que se chama Questões de Estilo, certo? Os próximos slides que a gente vai pegar aqui vão nesse sentido. É de um autor francês chamado Raymond Queneau, certo? Qual que é a ideia dele nesse texto? Ele conta uma historinha simples, essa que está aqui na tela, e depois ele vai reescrevendo essa mesma historinha usando estilos diferentes. Gente, é muito interessante, é muito legal para a gente entender essa questão das funções da linguagem.
Então a historinha é essa daqui, ó. Anotação. No ônibus S, em hora de aperto, um cara de uns 26 anos, chapéu mole com cordão em vez de fita, pescoço comprido demais, como se estivesse sido esticado, sobe e desce gente. O cara discute com o vizinho, acha que é espremido quando passam. Tom choramingas, jeito de pirraça. Mal vê um lugar vago, corre para se aboletar. 2 horas depois, vejo o mesmo cara pelo Paço de Roma, de frente à estação São Lázaro. Lá vai com outro que diz: você deve pôr um botão no sobretudo. Mostra onde, no decote, e como, para fechar. Certo? A maneira como essa história foi contada para a gente pode dizer que existe aqui uma preocupação referencial, né? Primordialmente uma preocupação referencial. Por quê? Porque ele está contando para a gente, apresentando alguns dados, né? De maneira um pouco objetiva, mas nem tanto. Por exemplo, quando ele fala que tom choraminga, jeito de pirraça, a gente pode falar que aqui existe marca de função emotiva também. Né? Por quê? Porque isso daqui é a avaliação de quem observou essa cena. Né? Então, pessoal, para a gente pegar 2 exemplos aqui. Lógico que eu posso encontrar em algum outro trecho aí alguma outra função da linguagem sendo empregada. Tá bom? Agora veja a mesma história contada pelo que ele chama aqui de metaforicamente. Olha o que ele diz. O astro apolíneo parece ter imobilizado no seu tão célere curso em zenital posição. Olha bem, tem um monte de metáfora aqui. O astro apolíneo é o Sol. Parece ter imobilizado seu tão célere curso em zenital posição. O que é o zênite? É exatamente o centro do céu, né? A posição mais alta do céu. Então ele está dizendo que era meio-dia. Tudo isso para dizer que era meio-dia. E dardejava implacável no meridião escaldante como as dunas de Copacabana, e os raios eram muito fortes, fazia muito calor, exasperando o sufoco da massa compacta num coleóptero de alvo abdômen. Olha bem, deixando as pessoas que estavam dentro de um ônibus, um coleóptero de alvo abdômen, deixando essas pessoas um pouco inquietas. Tal sardinha em lata, olha a comparação, o símile, quando um girafoso senhor lançou-se à escamação de uma delas, das menos saracoteantes, com repentina arenga que nos ares desfraldou-se úmida de protesto. Então ele está dizendo que um homem alto, um girafoso senhor, começou a encasquetar com uma outra pessoa que estava dentro do ônibus. Em seguida, aspirado por vácuo oportuno, súbito e volátil, partiu ao poleiro. Ele desceu do ônibus. Reviu, todavia, cronométricas revoluções passadas, peripateteando em módica comunhão, andando com um pequeno grupo de pessoas, e difuso senso no malincônico dédalo onde a urbe se traduz em metáfora coletiva. Ele estava numa praça. Tudo isso para falar que ele estava numa praça, reduzindo, entretanto, a espirrar toda a sua arrogância por obra de somenos botão. Por aí vai. O que eu quero que vocês notem aqui, a maneira como ele compõe o mesmo texto, a mesma historinha do slide anterior, tem claramente uma função, escrevendo errado, uma função metafórica que nos conduz ao uso da função poética, né? Há outras funções envolvidas aqui, né? Mas a própria ideia dele recompor esse texto usando metáforas diz para a gente que existe uma preocupação com a escolha das palavras. Ao falar sol, ele preferiu usar astro apolíneo. Então ele pensou nessa imagem que a palavra tem para fazer referência ao sol, certo? Um outro caso aqui, precisões. A mesma história contada de uma outra maneira. Olha o que ele diz. Às 12h37, num ônibus da linha S com 10 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 3,5 metros de altura, evoluindo a 3,6 quilômetros do ponto de partida e lotado com 48 pessoas, um indivíduo de 27 anos, 3 meses e 8 dias, medindo 1,72 m e pesando 65 quilos, de sexo insignificante,
que portava sobre a cabeça um chapéu de 17 centímetros de altura, com o cone de matéria mórbida, né, que é o couro, circundado por um cordão de 35 centímetros de comprimento, interpelou um homem de 48 anos, 4 meses e 3 dias de idade, 1,68 m de altura, 77 kg de peso, através de 14 palavras cuja enunciação durou 5 segundos e que faziam alusão a deslocamentos involuntários de 15 a 20 milímetros. Em seguida, foi sentar-se a 2,1 metros do palco onde ocorrera o acontecimento relatado e assim por diante. Aqui, obviamente, ele está levando ao limite a ideia da função referencial, que é a ideia de apresentar dados, de colocar as informações no seu mais na sua forma mais objetiva possível, tá claro? Lógico que aqui é uma brincadeira, né? Você não faria isso na sua dissertação, mas basicamente o que ele está fazendo aqui é ser o mais preciso possível. E precisão é uma das características da função referencial, tá certo? Ao mesmo tempo, vamos pegar o oposto aqui, a subjetividade. É a mesma história contada sob esse aspecto de estilo que o Queneau, que é o autor do texto, empregou aqui nessa versão. Olha o que ele diz. Hoje, na plataforma traseira do ônibus, ia ao meu lado um desses ranhosos, como já não se faz mais, graças a Deus. Senão eu ainda matava um. Esse aí, um moleque de uns 26 anos, 39 anos, me irritava, de uns 26 anos, 39 anos, ou seja, muito impreciso, me irritava especialmente. Não tanto por causa do pescoção de peru desplumado, e sim pela fitinha cor de berinjela enrolada no chapéu mambembe. Ah, sacripanta de uma figa! Bem, o ônibus ia lotado, e eu aproveitava o empurra-empurra do sobe e desce para entrar de cotovelo no lombo dele. Terminou se escafedendo o covarde. Pena, mal tive tempo de dar uns pisões nos seus arpéus. Iam ficar roxos, feito o chapéu ridículo que ia levando. Faltou dizer também, para ensinar umas verdades ao almofadinha, que faltava um botão no seu horrível sobretudo decotado demais. O que a gente pode pensar aqui? Claramente função emotiva, né? Veja que ele usa muitos adjetivos, né? Ele fala um pescoção de peru desplumado, um chapéu mambembe, um chapéu pobre, né? Ele opina muito sobre as coisas, tá certo? Tem algumas imprecisões, porque isso é próprio da subjetividade. Ele fala, um moleque de uns 26, 39 anos, nada mais impreciso do que isso, né? O uso das exclamações, tá certo? Então, claramente o uso da função emotiva aqui, em oposição ao slide anterior, em que ele tinha uma preocupação de precisão, tá certo? Gente, aqui só para a gente experimentar, ver o que são essas funções da linguagem, como que elas se materializam em determinados textos, tá certo? E a parte mais importante para a gente é entender que essas coisas não ocorrem sozinhas, tá bom? De que as funções da linguagem se misturam dentro de um texto e que geralmente uma delas predomina. E quando uma delas predomina, é aquilo que o Enem chama de objetivo do texto, tá bom? Um beijo, meninos, até a aula interativa. Até!